Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Estúdio Cult. Hoje a gente vai falar sobre meio ambiente, falar diversos assuntos relacionados ao meio ambiente. Vai falar sobre o PL da devastação, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que já passou, mas dá tempo da gente falar ainda da importância dessa data. A gente vai falar sobre a COP30 e muito mais. Para isso, a gente tem aqui no nosso estúdio a Rosalina Amorim, que é secretária de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores, e no meio da conversa aí a gente vai ter também a Vera Pauloni, que é presidenta da CUT Pará, justamente para falar sobre os preparativos da COP30, que acontece no fim do ano de 2025, lá em Belém do Pará. Bom, o Brasil está se preparando, então, esse ano para a realização da COP30. A gente tem questões climáticas urgentes, entre elas o próprio PL da devastação, que a gente vai falar sobre ele. A gente tem também as questões sobre a transição justa. Vamos entender um pouco mais, para quem ainda não conseguiu sacar, qual é o conceito de transição energética justa, que atenda às demandas da classe trabalhadora. A gente vai falar sobre isso também. Rosalina, seja muito bem-vinda. Vamos bater um papo sobre tudo isso que a gente falou aqui ou não? Vamos sim, estou aqui à disposição, o que eu tiver ao meu alcance, a gente vai tentar esclarecer aí para as dúvidas do pessoal. Bacana. Bom, primeiro assunto que eu queria, assim, já para a gente começar num clima meio descontraído aqui, é falar sobre a data, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente tem datas, né? A gente está, por exemplo, no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, a gente tem o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, a gente tem várias datas, tem o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e tem muita gente que fala, né, assim, mas para que essas datas? Dia Mundial do Meio Ambiente, para que serve exatamente? Qual a importância dessa data? Na realidade, a gente teve aí uma proposta de grande, né, divulgação e um trabalho muito Uhum. forte da nossa comunicação, no sentido de alertar, né, a importância que tem o meio ambiente. Hoje todo mundo fala de, né, problemas, crises climáticas, vamos ter a COP aqui no Brasil, então e já estamos na edição, né, 30ª edição, e com isso a gente tem aí, a relevância do tema, Uhum, né, então a data do meio ambiente para a gente foi importante para a gente mobilizar a sociedade, esclarecer o que está uhum, acontecendo, né, no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, e também, trazer aí a responsabilidade do compromisso de cada um e cada uhum. uma para com o meio ambiente. Pra dar mais visibilidade então, né, na verdade o engajamento, sobre essa questão especificamente aqui, a gente está falando do meio ambiente, assim como todas as outras, que é aquelas que eu citei já logo na pergunta, elas são, enfim, elas perduram pelo ano inteiro, mas o dia, a data especificamente, serve para reforçar, dar mais visibilidade ainda, né. É, a defesa, né, do meio ambiente que a gente faz no sentido de como é que a gente protege. Todo mundo fala: "Ah, floresta em pé, defesa das águas, né, dos rios", tudo isso, né, tem a sua importância. Então essa data ela massifica, né, qual a importância que a gente dá para esse, né, meio ambiente, para esse conjunto que a gente tem, Hum. né, que nos protege, que nos dá vida, né, que a verdade é isso, né, é vida, é saúde, é a nossa existência. Então a a proposta que a gente teve aí, na CUT foi de trazer, inclusive, né, umas várias, postagens, Uhum, né, que trouxeram a importância dessa data, pra nossa sociedade como um todo, para a classe trabalhadora uhum. principalmente. Informação principalmente, né. Bom, o dia deve estar se perguntando: "Mas espera aí, eu não sei, não lembro qual foi o dia do meio ambiente", foi dia 5 de junho, tá. Vamos falar sobre crise climática agora, os impactos, né, da crise climática que a gente está vivendo. A gente está vendo uma série de eventos climáticos, não só no Brasil, como no mundo todo. As pessoas têm costume de falar assim: "Ah, o tempo está louco, né, está ventando agora no mês de junho, mês dos ventos é agosto, a gente tem frio, tem chuva fora de época, tem muita chuva, tem", enfim, todas essas condições adversas que a gente está vivendo é por conta de o ser humano estar estragando, está acabando com o planeta, certo? Até aí tudo bem, a gente sabe que você vai falar sobre isso, mas eu quero que você fale sobre isso com o viés dos impactos sociais. Quem é que mais sofre com isso, Rosarina? Então, né, a gente tem aí, esse debate da CUT, ela já vem lá de trás, né, eu acho que desde o início da história, desse processo que a CUT quando a CUT começou, a gente já tinha luta, né, pela defesa do meio ambiente a partir de Chico Mendes, Uhum, né, e inclusive, no entendimento de que, defender a natureza era defender a vida,
Essa foi a principal bandeira de luta dele, né, e a CUT, tem como prerrogativa, né, fazer essa discussão e esse debate do meio ambiente justamente na proteção, também da classe trabalhadora, Uhum, né. Quando você vê aí, estamos com vários, feitos, enchentes no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, né, tudo isso, clima, né, superaquecimento, né, uhum, tudo isso impacta, né, o nosso dia a dia, impacta a nossa realidade. Então, nesse sentido que a gente entende, que a discussão hoje, da pauta ambiental, ela é essencial para todo mundo, uhum, né. Então nós não podíamos ficar de fora desse debate, não podemos ficar de fora desse debate, e é importante principalmente a mobilização e a conscientização da uhum. população. Os meios de produção, que é o principal, né, ponto que a gente enxerga hoje como, o fato da gente o nosso consumo, o meio de produção, O responsável pelo né, o planeta principal estar responsável se hoje dos deteriorando, ataques né? da natureza Uhum, exatamente. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa mudar, uhum. né, precisa mudar tanto o meio de produção, meio de consumo, para que a gente possa chegar, num ponto comum, né, num ponto ideal, que toda essa natureza não seja consumida do jeito que está sendo consumido. Então é nessa lógica, é com esse debate que a gente entende que tem, que ampliar a proposta de discussão sobre a pauta do meio ambiente. Uhum. Então é nessa linha que a gente, É, entende a importância dela. e a gente tem que levar em consideração, tem que deixar claro também que quando a gente fala sobre todas essas mudanças, né, que vem acontecendo com o planeta, essa inversão, né, de datas, a gente estava falando sobre data, agora essa inversão de datas para ter seca num lugar, para ter muita chuva em outro, que acaba resultando em enchente. Aí quando você tem, por exemplo, muita chuva, aconteceu em vários locais recentemente, de chover muito, chover em encostas, essas encostas elas cedem, ou seja, você tem deslizamento de terra, e quem está nesses lugares, geralmente não, assim, via de regra, quem está nesses lugares onde a natureza está sendo mais implacável é justamente a classe trabalhadora. Então, quando a gente fala de impacto social, a gente pode falar com toda certeza, com segurança, de que é a classe trabalhadora mais impactada, Rosalina? Com toda certeza. A gente tem, por exemplo, vamos citar 2 exemplos, no caso das inundações no Rio Grande do Uhum, Sul, a gente teve ali né, um estrago total, né, das cidades que sofreram as enchentes lá, sem condição de continuar o seu dia a dia, né, a produção, né, o seu local de trabalho, então, assim, automaticamente você perde ali a vida, né, e são situações que a gente tem que ter minimamente, né, não tem uma proteção social, né, uhum, que garanta, e a gente teve que ter uma intervenção do governo federal para sim, poder garantir, que aquelas pessoas que, viviam da sua produção ali no dia a dia, pudessem ter o que comer, né, pudessem ter onde morar, pudessem ter onde dormir, né, pudessem ter o que vestir. Então, principalmente aquelas pessoas de baixa renda são as mais uhum, afetadas. Não foi diferente, no caso da seca no Pará, né, que a gente teve aí na região norte, né, toda, né, a produção, por exemplo, quem vive ali da pesca, né, foi penalizado uhum. nesse processo, porque não tinha, né, não tinha rio, não tinha a população ribeirinha não tinha água para beber, não tinha água potável para beber. Então são pessoas mais carentes, na maioria das vezes são as pessoas mais carentes, que são muito penalizadas nesse processo todo. A gente teve 2 casos que são muito emblemáticos, né, que é o caso de Mariana e Brumadinho, as pessoas diretamente atingidas Sim. foram os trabalhadores daquelas, né, Uhum. daquelas empresas e principalmente, né, aquela cidade ali local. E Então não só esses isso, você está falando impactos sobre, desculpa deixa eu só te interromper, mas é importante a gente dizer que, por exemplo, o Rio Doce, ele foi destruído, né, em todo o seu leito, ao longo de todo o Rio Doce, enfim, foi destruição total, você afetou inclusive, você, as populações ribeirinhas, enfim, quem vivia do rio lá para frente também foi impactado, né, pela classe trabalhadora. exatamente, exatamente. Então, assim, para além daquele impacto mais direto, né, que Uhum, acontece ali com as pessoas, né, acontece com o meio ambiente, né, aqueles impactos por isso que a gente entende que é muito importante a gente fazer essa discussão e esse debate, para ir, né
o máximo que a gente conseguir mitigar, Uhum. esses impactos que acontecem, para não ter, né, esses danos aí, tanto para a população, quanto para os trabalhadores, para a sociedade como um todo, Uhum. para aquela comunidade, né, que vive nesses locais que são afetados e principalmente para o ambiente ali, para o meio ambiente Uhum. local, né. Fauna, flora, tudo isso é penalizado e a gente vê aí o estrago que Uhum. faz, né, esses efeitos climáticos aí que a gente está vendo no mundo e no Brasil. E aí a gente entra no tema dessa discussão toda que se deve fazer a respeito, da preservação do planeta, da transição energética justa, que a gente vai abordar esse tema daqui a pouco. A gente fala sobre a COP30. Como é que você enxerga a COP30? A COP30, ela tem, um potencial de dar vamos dizer, alguma esperança de que, a gente aqui, classe trabalhadora, vá ser beneficiado com modelos de transição energética, enfim, a COP30 vai ser só para o andar de cima, a exemplo do que foi, né, a última, a COP29, você teve algumas discussões, inclusive na questão de investimento, ficou muito aquém daquilo que era Uhum, preciso, né? uhum. Eh, no fim das contas, a gente vê que é o andar de cima que acaba, né, levando a melhor. Como é que você enxerga a COP30? Por ela estar sendo sediada no Brasil, para a gente ter um governo progressista aqui, o que que você vê? Qual que é a tua expectativa, Rosalina? Então, são das melhores possíveis, né, na verdade as COPs elas têm aquele compromisso, né, de todos os países, fazer a discussão sobre a Uhum, pauta principal do clima, né, e dentro dessas pautas passa a questão do financiamento, como você falou, né, mitigação, adaptação, todas essas pautas que são colocadas, mas é importante a gente frisar que, por exemplo, aonde coloca, aonde fica, né, a classe trabalhadora nesse processo. A gente teve na COP21, de Paris, né, uma das COPs que teve o Acordo de Paris, uhum, né, e nesse Acordo de Paris a gente teve aí o compromisso, de que a classe trabalhadora, ia entrar nesse debate a partir do debate da transição justa, uhum, né, e a partir desse debate da transição justa, a participação dos trabalhadores, dos sindicatos e dos movimentos sociais também, uhum, entraram com muita força nesse processo, mas como você falou, tiveram COPs que não estavam em países democráticos, que não tiveram uhum, uma participação aberta, por exemplo, popular da sociedade como um todo, né. Então é importante, reforçar que a COP30 ela tem essa marca, né, ela já vem por estar acontecendo no Brasil, uhum, por acontecer no Brasil, ela já tem essa marca de ser uma COP que vai, né, abraçar a sociedade como um uhum, todo, a participação da sociedade como um todo. E junto a isso, né, a gente vai ter o debate aí da Cúpula dos Povos, uhum, que é uma participação ali da sociedade, de todos os movimentos sociais, da classe trabalhadora, com propostas de discutir efetivamente o compromisso desses países, uhum. para com o clima, E pressionar, né. principalmente, né? Exatamente, pressionar para que esses países de fato, né, façam ações que tragam, né, resultados eficazes, Uhum, né, do ponto de vista da segura da segurança, né, por exemplo, dos rios, da população, do direito, uhum, né, da sociedade como um todo, porque o que a gente vê hoje, né, o que a gente vê é que fazendo esse debate de transição justa, transição energética, né, mudança dos combustíveis fósseis para uma energia uhum. limpa, né, a gente percebe que alguns projetos aqui implementados no Brasil, eles ainda são muito danosos a uma à sociedade. Por exemplo? Por exemplo, em Serra do Mel, a gente tem um projeto de implementação das eólicas, e a gente tem um impacto ali, Uhum, né, naquelas comunidades que receberam, esses projetos. Impactos do ponto de vista de saúde, impacto social, né, chamado o impacto social, a gente tem um nome lá, chamado os Filhos do Vento, né, uhum. as pessoas que tiveram que sair das suas casas porque não aguentavam o O barulho barulho. daquelas, né. Pode parecer silencioso, bonito, né, quando você olha na imagem, Exata mas é você o está lá perto, contrário, quando tá lá perto vê, né, que o barulho também danificando muito as casas, as uhum, moradias, né, e adoecendo aquela população que estava lá. Então e sem falar, que o projeto quando veio com uma perspectiva, eh, bem capitalista de ser, né, com um projeto tão somente, assim, sem uma
principalmente ali uma regularização do Uhum, ponto de vista dos acordos, né, que fecharam com aquelas comunidades. E nisso a gente teve ali, muito prejuízo também para as questões, dos uhum, direitos, daquelas pessoas que cederam as suas terras. Então, tudo isso é importante a gente observar que essa transição ela precisa ser feita com acompanhamento, uhum. né, com regularização de todos esses projetos e principalmente, né, a garantia, de que a gente não vai ter impactos sociais, ambientais, Uhum. naquelas localidades onde esses projetos estão sendo implementados. Sim, a transição energética justa, ela tem que atender, como a gente disse no começo desse podcast, tem que atender às demandas da classe trabalhadora, e a Rosalina está trazendo alguma dessas demandas, né, que é a questão da dignidade. Por exemplo, acho que a palavra dignidade é o que mais, assim, é um guarda-chuva de conceitos enfim, que estão envolvidos, né, nessa questão de ter as demandas dos trabalhadores na transição. Então, a gente pode falar sobre a saúde, a gente pode falar, enfim, sobre diversos temas. Então, quando a gente fala de dignidade, é sobre tudo isso, e a classe trabalhadora precisa estar no centro desse debate. Por isso que na COP30, para além da reunião, né, vamos dizer, dos poderosos, dos governos, é, movimentos sociais, a CUT vai estar lá presente, vai ter a cúpula dos povos, como a Rosalina disse, justamente para fazer esse papel de pressão, para fazer essa participação. Agora, a gente está falando sobre isso, e tem um outro ponto também, quando a gente fala sobre o andar de cima, a gente podia aqui falar sobre crédito de carbono, enfim, sobre uma série de coisas que acho que não viriam ao caso para a gente explicar agora, mas a gente tem que falar sobre a emissão de CO2, né, sobre os gases de efeito estufa, que é um tema que também permeia a COP30. E aí a gente pega países, por exemplo, os próprios Estados Unidos, eles não querem reduzir a emissão deles e querem colocar tudo na nossa conta. E até por isso que eu te pergunto sobre a expectativa da COP30, Uhum. né? A gente consegue laçar esses caras e falar assim: olha, vocês vão ter que fazer a sua parte, custe o que custar, Então, os Estados Unidos até saiu, né, do Acordo do de Paris, né? compromisso exatamente. Então ele ia a partir do compromisso lá a partir da eleição do Trump, ele anunciou que estaria saindo do Acordo de Paris, né, porque tem o entendimento que ele deve continuar explorando petróleo e não vai parar. Uhum, E é isso, né, que nas discussões que a gente faz com relação à emissão dos gases, a mudança, a necessidade de mudança de uma transição energética, né, para uma energia limpa, ela passa muito por isso, dos países que já exploraram muito petróleo e contaminaram, né, boa parte, né, da camada de ozônio. E isso está trazendo para a gente, para os países do sul, países pobres, mas que estão em desenvolvimento, uhum, né, exato. o compromisso de manter as suas reservas florestais, né, com naquela necessidade: "Ah, vocês não podem explorar o petróleo, por exemplo, porque vocês têm que preservar a floresta". A questão não é, a questão Então passa do meio ambiente para a geopolítica aí, né, para a dominação do exatamente, mundo, né. A grande verdade é que exatamente. eles não querem que a gente se desenvolva, que a gente se desindustrialize de nenhuma maneira, é que a gente mantenha as florestas justamente para continuar sendo colônia deles, eles detêm todo o poder econômico, fazem o que querem com a gente, a história é essa, né, Rosalina? Na verdade, assim, elas trazem para a gente aquele compromisso, aquela responsabilidade que na minha opinião, tem que ser de todos, Uhum. né, preservar a floresta sim, preservar Não, os rios, é isso importante que sim. a gente tenha e o Brasil já tem, do ponto de vista da produção energética, o Brasil tem uma das melhores energias mais limpas do mundo, Uhum, né. O nosso problema hoje, no Brasil, não está, na produção de energia, o nosso problema está no agronegócio, que é o principal hoje, impacto uhum, na camada de ozônio, né, cerca de 70, 80% do impacto hoje na camada de ozônio, a partir do Brasil, é em função, do agronegócio. E aí a gente tem aí um problema mais, né, direto, uhum, né, do ponto de vista da proteção do desmatamento, né, das licenças ambientais, né, então tudo isso, infelizmente, deveria ter o compromisso dos países do norte, como uhum, Estados Unidos, né, de fazer um tipo de financiamento que protegesse, que desse garantia para esses países, se não vai poder explorar, né, uhum, o petróleo, por exemplo, tinha que ter minimamente um financiamento e um investimento muito alto desses países, para garantir que esses países tivessem um desenvolvimento, uhum. mantendo as suas florestas e mantendo, né, as suas reservas ambientais. Sim, agora igualdade é o que eles não querem, né, assim como a gente tem aqui na nossa sociedade capitalista hoje, né,
a elite econômica não é a favor, não trabalha, não faz absolutamente nada, pelo contrário, né, ataca qualquer tipo de iniciativa para que haja igualdade na sociedade, assim é no mundo também, né, assim, só muda a escala, mas os países mais ricos, eles não querem essa relação de igualdade com os países em desenvolvimento, porque, Sim. enfim, questões econômicas, interesses econômicos deles, né. Agora, a gente está falando sobre o modelo de produção energética e tal, é transição justa. Transição justa é um termo que, vamos dizer, difícil das pessoas assimilarem. O que é transição? A começar pela transição, né? O que é essa transição? Como é que é esse modelo eh, matriz energética? Hoje, a nossa matriz energética no Brasil ainda é o combustível fóssil. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa por exemplo, da gasolina, a gente precisa dos derivados de petróleo, que são combustíveis fósseis. Tem aí toda enfim, a incursão, vamos dizer, né, no caso dos veículos, de veículos elétricos, energia solar, que são as energias limpas. É isso que é transição. Como é que a gente pode explicar, assim, de uma maneira bem didática, fácil para todo mundo entender, o que é transição energética justa, Roseliana? Na verdade, no Brasil, como eu falei anteriormente, hoje a gente já tem uma matriz energética, limpa, Uhum. né. Ainda usamos combustíveis Petróleo. fósseis, o A gente petróleo, não é a nossa exploração do matriz, então, petróleo. não é o combustível fóssil. A gente não é 100% não é a nossa principal. Maioria não, não Não, é, não é, então. não é. Né, já é uma matriz energética limpa, né. No entanto, ainda tem muita produção ainda, exploração do petróleo, ainda tem mineração, né. Então, esse processo, por exemplo, de transição energética, né, quando a gente fala de mudanças, né, dos combustíveis fósseis para uma energia limpa, a gente tem o debate de construção, dessas, de parques eólicos, solares, né. No entanto, né, o que a gente tem entendimento, se a gente vai mudar, por exemplo, acabar com a produção das minas, exploração, né, do carvão, a gente minimamente tem que dar a condição, e aí entra o lado justo, né, a condição para que aqueles trabalhadores tenham uma preparação e uma mudança Uhum, da sua relação de trabalho, né. Então é nesse sentido, né, que a gente busca a proposta de discussão e a manutenção e a participação da classe trabalhadora nesse debate, nessa discussão, né. E aí não vamos falar só de Brasil, porque se a gente está uhum, falando que essa transição justa, ela é uma transição que é um debate mundial, né, então a gente pega todos os trabalhadores, de todos esses países que também ainda estão, com uhum, produção de petróleo, exploração de carvão, né, então tudo isso passa, para a discussão, de uma transição justa. Como é uhum, que a gente muda, né, essa transição energética, sem impactar o trabalhador, né, no seu dia a dia, na sua condição, de manutenção da sua família, no seu uhum, salário, né, na sua saúde. Então, todo esse processo ele precisa ter, uma mudança, né, precisa acontecer essa mudança, mas ela precisa ser, acompanhada, pelo movimento sindical, pela classe uhum, trabalhadora, para que a gente não sofra esses impactos e não seja penalizado uhum. nesse processo de mudança. Certo, eu estou sendo lembrado aqui, nosso amigo Henrique, são 88%, é o número exato, então falando a maior besteira do mundo, dizendo que o Brasil ainda é totalmente dependente de combustíveis fósseis. Não vou pedir para a gente apagar isso no podcast, não, só vou fazer essa correção, porque realmente foi uma bobagem. 88% da energia do Brasil, então, é limpa. Agora, tem uma coisa que a gente tem que dizer aí ainda, quer dizer, eu vou dizer, né, e mais uma vez aqui você que vai dizer se eu estou errado ou não. Para além de você dar, por exemplo, você citou a questão dos trabalhadores da mina de carvão, se eles vão migrar para o trabalho, para outro tipo de relação de trabalho, outro tipo de geração de energia, ele vai precisar de formação, vai precisar de relação de trabalho. Mais do que isso, quando você cria uma forma eu vou tentar aqui citar um exemplo, só para tentar construir a ideia, para ver se é coerente o raciocínio. Você cria uma forma de geração de energia que vai dar lucro para alguém, certo? Uhum. Esse lucro, ele também tem que se reverter em benefícios para a população, né. Por exemplo, se você vai construir uma usina hidrelétrica em algum lugar que vai, enfim, impactar todo o meio ambiente, aqueles trabalhadores, aquelas comunidades, elas têm que ter algum benefício com o lucro que vai vir daquela energia
gerada ali, ou eu estou enganado? E quando a gente fala sobre benefícios, eu imagino que a gente fale sobre, enfim, sobre tudo, né, sobre programas sociais, enfim, sobre tudo. É esse o raciocínio, eu estou falando mais uma vez bobagem? Não, tá falando correto, porque na verdade o que que a gente entende? Que uma mudança, né, de um projeto ali, por exemplo, a implementação dos projetos eólicos e solares, eles deveriam vir com essa proteção, Uhum, né, com a proteção social, com a proteção dos trabalhadores, né, com a proteção do meio ambiente, daquela região e das comunidades. Garantia dos direitos sociais, uhum, isso tudo era para estar garantido. E principalmente, né, se você vai fazer uma produção de energia, no mínimo, a gente tinha que ter ali uma democratização dessa energia, né, que uhum. toda a população daquela região tivesse Tivesse condição acesso. e acesso, exatamente, tivesse acesso a essa energia. Então, direito à água, direito à energia, Uhum, direito à vida, né, então todo esse processo ele deve ser, deveria ser tá sendo respeitado. Infelizmente o que a gente percebe no Brasil que os projetos que estão sendo implementados não estão respeitando esses direitos. Mas você está correto quando você uhum, afirma que tudo isso deveria vir ser uma contrapartida, né, para aquela comunidade que está recebendo esses projetos e da onde estão, sendo retirados uhum, aqueles trabalhadores, aquelas a mão de obra, daquelas minas, daqueles projetos que estão, sendo encerrados. Eles deveriam sim ter uma garantia de qualificação, né, uma realocação, profissional para que pudesse, efetivamente ter uma continuidade no seu dia a dia, uhum, né, e a garantia que a sua família, ia ter, né, todos os benefícios que são necessários. uhum. Muito bem. Rosalina, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta agora, assim, uma coisa mais, vou dizer de cunho, não vou dizer de cunho pessoal, enfim, mas enfim, com toda a experiência enfim, que você acumula no movimento sindical, enfim, sobre meio ambiente também. Eh, Enfim, a gente está falando sobre transição justa, a gente está falando sobre o que é necessário para que a classe trabalhadora fique numa posição uma posição confortável e justa realmente em relação ao que vem sendo feito no planeta, e a gente fala não só sobre a transição energética, mas também sobre as crises climáticas que, como a gente disse aqui, atingem, em geral, a classe trabalhadora, né, as populações mais vulneráveis, as mais vulnerabilizadas, na verdade, pelo sistema econômico que a gente tem. Que futuro que se enxerga para o planeta? Tudo isso que a gente está fazendo, a gente vai conseguir chegar num bom caminho, num bom desfecho, ou o mundo do jeito que está hoje, a gente tem guerra na Ucrânia com a Rússia, Rússia com a Ucrânia, Israel com o Irã, Irã com Israel, é, e a guerra de Irã, de Israel e Irã, esse conflito que tem, é justamente tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando agora há pouco sobre os países desenvolvidos não quererem fazer a sua parte, né? Então, assim, vocês aí fazem e a gente aqui ou vocês se responsabilizam para cuidar do mundo e a gente continua fazendo o que quiser, que é bem o que está acontecendo com Israel e Irã, né? Assim, Israel tem uma bomba nuclear, não quer que Irã faça, por que Israel pode ter, Irã não pode ter? Com tudo isso, que com Trump nos Estados Unidos sendo presidente, como é que se enxerga o futuro do planeta? Fala de coração para mim. A gente tem um futuro ou não? É um desafio, né. Eu vou responder para você com essa palavra que eu acho que é um desafio. Eu acho que a gente tem muita responsabilidade, com, né, as nossas pautas de organização, com os debates, né, de conscientização da tanto da classe trabalhadora quanto da sociedade. Eu acho que, infelizmente, essas situações de guerras, eu acho que a gente tinha que ter, muita atuação do ponto de vista de manifestação popular Uhum, mesmo, e aí não é só no Brasil, entendo que essa seria uma posição, né, internacional dos vários movimentos que defendem, né, o fim dessa guerra, então acho que deveria ser, né, uma proteção nesse sentido, uma mobilização forte nesse sentido. E falando das questões ambientais, já tem muita estatística, né, provando que se a gente passar, né, do jeito que a gente está, se a gente continuar explorando a natureza do jeito que a gente explora, ela não se mantém, né. uhum, Infelizmente a gente não se mantém, a gente vai ter um superaquecimento, da Terra e a gente vai, né,
A Tem que gente já tem ter. o caso da Amazônia, né, que está num ponto crítico mesmo de chegar em inglês seria o point of no return, né, quer dizer, o ponto Uhum. de não retorno mesmo, você não conseguir mais manter a floresta Manter a no seu floresta. estado original, com as suas funções naturais, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente entende que precisa ter essa mobilização, essa manifestação popular, e por isso a gente entende que a COP30 e a Cúpula dos Povos dentro dessa COP30, Uhum, ela é essencial para nos organizar, para nos, fortalecer do ponto de vista de organizações, em defesa, do clima, né, e a gente tem aí também teve no mês anterior, no mês de maio, um debate sobre uma conferência, né, que foi a Conferência, Nacional do Meio Ambiente, que tirou várias pautas importantes, de defesa, tanto da floresta, quanto das águas, quanto das questões, dos povos tradicionais, né, das cidades. Então, todo esse debate que vem acontecendo no Brasil é importante, né, no Brasil e no mundo, é importante que a gente fortaleça sempre para que a gente possa chegar aí a ter um futuro. uhum. A gente ia ter a Vera aqui, eu estou tentando entrar em contato com a Vera aqui para a gente poder, enfim, trazê-la aqui para falar sobre a COP30. Agora, enquanto a gente não consegue aqui, a gente está falando sobre a participação da CUT, dos movimentos sociais, enfim, né, vamos dizer assim, a nossa participação na COP30. Como é que é a expectativa para isso? Como é que vai ser? Você tem informações, sabe? Enfim, o que você pode passar para a gente de desenho de como vai ser essa manifestação? Vai ter muito açaí? O Pará é um estado muito rico, né, então Belém está se preparando aí para receber todas as pessoas do mundo, no sentido de que, a organização da COP, ela tem a sua importância por estar acontecendo na Amazônia, para as pessoas poderem enxergar e ver e até entendo como, poder fazer a defesa, Uhum, né, daquela floresta, daquele ambiente, né, daquele espaço que a gente tem ali. Então é muito importante, eu falo assim que a gente tem, porque eu sou de Belém do Pará, sim. né, e defender a natureza ali, defender a Amazônia para a gente está no sangue, Uhum, né, está no nosso dia a dia. Então é importante que a gente, tenha um entendimento que essa proposta de discussão que vai passar na Amazônia, né, é uma proposta de, compromisso mesmo que tem que uhum, ter, tanto dos países, como a gente já falou, quanto da sociedade como um todo, e a partir dessa nossa participação, na COP, a COP está organizada, né, com a participação de mais de 170 países já confirmados, né, temos um espaço que está sendo construído para realização para o evento oficial, uhum, né, que vai ter lá de 10, de novembro até 21 de novembro. E a Cúpula dos Povos vai estar tá acontecendo de forma paralela, né, do dia 12 ao dia 16 de novembro. Então, nesse processo aí, a gente vai ter 2 organizações, né, uhum. 2 eventos acontecendo, e 2 eventos grandiosos, posso colocar dessa forma. E, assim, a expectativa que o público tem, que a COP tem lá de público, é de aproximadamente 50.000 Hum. pessoas, né, então é um quantitativo muito alto, né, um quantitativo grande ali de pessoas que vão estar, discutindo a Amazônia, eu digo Amazônia, porque faz parte também Sim, do sim. debate da defesa das florestas, É o né, principal na debate, né, Amazônia. quando você fala sobre defesa do meio ambiente, acho que no mundo inteiro a atenção se volta para quê? Pra Amazônia, né? Ou eu Exato. estou exagerando? Não, a gente tem a defesa dos outros biomas, né, também aqui no Brasil, a gente precisa, né, defender os outros biomas, a gente ainda tem muitas reservas florestais, né, muita biodiversidade, mas é importante, né, assim, a Amazônia é uma das, eh, que é a menina dos olhos do mundo, Sim, né, é que é a por isso que eu menina estou dos olhos do dizendo, né, que mundo. quando você fala assim, não é porque, porque a Amazônia a Amazônia é o pulmão do mundo, como dizem, mas é por causa de todos os interesses econômicos, inclusive, né, e geopolíticos, digamos, que os países têm em relação à Amazônia. Então, que é uma região que todo mundo, vamos dizer, quer meter o bedelho, né? Não é mais ou menos isso, né? É, exato, é uma região muito rica, né, é uma região muito rica de várias riquezas ali florestais, né, de minerais e várias propostas que a gente Uhum. tem ali, é uma região muito rica. Então, nesse sentido, a gente entende que foi muito bom, né, a Acertado, né? proposta e acertada a proposta de fazer a COP30 na Amazônia, né, em Belém do Pará, e a gente entende que assim, vai trazer para o mundo, né,
aquele compromisso mesmo de fazer a proteção daquela floresta. Da nossa joia, né. Rosalina, antes de eu te perguntar se faltou alguma coisa para a gente dizer, falta curiosidade, tem muita gente que está falando aí que vai faltar açaí, né, enfim, não, "Ah, vai faltar açaí, não sei o que lá", bom, a gente sabe, você já disse para a gente aqui que isso não é verdade, né, então, é só assim, sem querer sair do assunto, que a gente está falando de meio ambiente, mas é uma coisa muito interessante que a produção do açaí é a subsistência de muita gente, né, no Pará. Eu queria que você falasse para a gente como é que é essa relação que o paraense tem, que o amazônida tem com o açaí. Na verdade faz parte da nossa culinária, né, tem paraense que não come se não tiver o açaí do lado. Então, temos um período na verdade, a gente tem um período de estiagem, né, Uhum, que não tem a produção, com muita em grande escala, né, do açaí, e nesse sentido, quando acontece isso, ela acaba, aumentando o uhum, preço, reduzindo, né, a quantidade de açaí e aumentando o preço. E pessoas, por exemplo, de baixa renda acabam não conseguindo, uhum, fazer a compra desse açaí, porque ela fica com um preço muito alto. Mas, na verdade, a gente tem aí já está retomando, ela teve num período nos últimos 2 meses, 3 meses aí uma redução da produção do açaí, um uhum, aumento também, do preço dela, uhum. mas agora já está voltando à sua A normalidade, então normalidade. não vai faltar açaí durante o período 30. Isso é muito bom. Agora, o que eu queria abordar também, que assim, que eu queria destacar, se for possível, que assim, é a forma de sustento de muita gente, né. Eu tive faz uns 12 anos, mais ou menos, eu tive no Marajó e a gente via que tem bastante gente que tira dali o seu sustento, né, que, enfim, que vive daquilo. É isso mesmo? Como é que é essa relação, vamos dizer, de trabalho, em relação a açaí, de renda, geração de renda e tudo? Sim, tem muitas famílias que vivem da produção de açaí, né, e hoje também, como popularizou muito o açaí, assim, ampliou muito a Uhum, divulgação dele, tem muita produção para exportação inclusive, né, então o açaí deixou de ser aquele uma produção familiar, né, uhum. ali para nossa região, para o nosso estado, para ser uma produção, para exportação. Uhum, Então hoje tem muitas famílias, que vivem daquele cultivo do açaí uhum. mesmo. Mas tem grandes corporações que estão metidas nisso também, não? Como é que a gente pode falar? Não é questão, talvez isso nem vai para o ar, assim, mas é Uhum. só, mas tem uma questão, assim, de exploração mesmo de grandes corporações nisso, ou Tem. a classe trabalhadora consegue. Não, tem, porque, por exemplo, antigamente você tinha uma produção, bem artesanal, né, mais para aquelas comunidades mais próximas ali. Hoje não, hoje o açaí tem muito para exportação, e essa exportação acaba aumentando, diminuindo o quantitativo do fruto que fica na nossa região, Uhum. no nosso estado, e aí aumentando o preço, elevando o preço também Traz dessa prejuízo produção. para os trabalhadores. É, assim, traz prejuízo porque na verdade, como ele vai para exportação, ele não acaba não valorizando aquela produção que é feita ali, né, de forma mais artesanal. Uhum, E aí ela joga um preço lá em cima para exportação. certo. Tem algum tipo de atuação sindical para defender esses trabalhadores que você conheça ou não? Eu não tenho conhecimento, mas Uhum. provavelmente a companheira Vera Pauloni tem. Vera Pauloni que está aqui com a gente agora, ela está no carro agora, vamos tentar falar com ela? Ver se a gente consegue fazer uma boa imagem. O que eu te perguntei é sobre a COP30, qual que é o teu sentimento em relação à COP30, como é que estão os preparativos, o que que você tem para dizer para a gente sobre a COP30, Vera? Então, sobre a COP30, acho que nós temos muitas coisas a dizer, então vamos por partes. O que é que a CUT está organizando? A CUT ela integra, né, a Cúpula dos Povos, e estamos na linha de frente no sentido da construção, da mobilização, participando das reuniões de vários grupos e da Comissão Política da Cúpula dos Povos para organizar. Fizemos várias reuniões com a Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pará é o território da Cúpula dos Povos. Há um calendário da Cúpula dos Povos que é
de 12 a 16 de novembro. 12 é o dia oficial da chegada, a previsão de abertura é à noite, dia 12 à noite. 13 e 14, dia de muitas atividades autogestionadas ou enlaçadas, ou enlaces, como é o nome que foi batizado agora na última reunião da Cúpula dos Povos. E no dia 15, uma grande marcha por Belém e também em todos os lugares onde tiver organização dos movimentos de trabalhadores. E no dia 16, aí a visita do presidente da CUT, presidente da COP30 à Cúpula dos Povos, que está sendo dialogado, e também uma coletiva, enfim, a leitura da carta da cúpula e a volta, efetivamente, embora a COP oficial vá até dia 21, mas a Cúpula dos Povos está trabalhando com esse calendário de 12 a 16, sendo que, digamos, a incidência máxima seria no dia 15 de novembro. E o que a CUT está trabalhando dentro desse processo? Além de participar ativamente da Cúpula dos Povos, nós estamos fazendo um processo de mobilização e organização e uma escuta ativa, que nós chamamos de escutatória, processo de escutatória, lembrando Rubem Alves, né, um processo de escutatória junto aos nossos sindicatos, com uma pergunta orientadora que é: o que as mudanças, as emergências climáticas têm feito, têm causado, têm trazido de consequência na sua produção, na sua vida, na sua saúde, no relacionamento da sua entidade, do seu sindicato, dos processos democráticos. O que o clima tem influenciado efetivamente na sua vida e quais são as propostas, quais são as saídas que o movimento sindical vê para isso. Então, essa escuta tem sido feita, nós vamos ter agora a próxima, 26 e 27, ali na região de Santarém, Xingu, em final de julho, início de agosto, na região sul-sudeste, que envolve Marabá, Carajás, e vamos fazer depois uma escuta nos 8 distritos de Belém, já que Belém é a sede da COP30, para que nós tenhamos o posicionamento dos movimentos sobre as emergências climáticas, mas também com a preocupação em 2026 de fortalecimento dos sindicatos, fortalecimento da democracia, não deixar a extrema-direita avançar, poder manter o processo democrático bem vivo. Então, este assunto também, o acesso às políticas públicas, também está na nossa pauta dessa escutatória, que é ampla, nesse sentido, mas ela está trazendo um processo de organização muito forte e que dará elementos não só para a COP, mas para depois da COP 30 e também para os processos democráticos que virão. Muito bem, Vera. Queria agradecer aqui a sua participação. A gente está chegando aqui no final desse podcast. Eu sei que você está chegando aí no teu lugar, no teu destino aí. A Rosalina também já vieram chamar ela, que ela tem uma reunião logo na sequência aqui. Rosalina, então só para a gente... Verinha, eu queria só combinar contigo aí de depois a gente fazer mais uma edição do podcast, conversar mais vezes a respeito desses processos de escutatória aí, né? Tá certo. Como você disse, que são bastante importantes para a gente saber o que está sendo preparado aí. Então, a gente vai combinar aí depois para fazer mais uma conversa. Pode ser, Vera? Pode ser. Maravilha. Então, Verinha, obrigado, Vera Pauloni, presidenta da CUT Pará. Rosalina, chegando ao final, então, aqui desse podcast, faltou a gente dizer alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Fortalecer. Então, tem um debate que a gente quer fazer muito com toda a sociedade a respeito do projeto de lei, né? O PL da devastação. Faltou a gente falar, meu Deus, como é que eu pude esquecer disso? O projeto de lei, o PL da devastação 2159, essencial para a gente falar. Exatamente. Então, assim, esse PL da devastação, na verdade, ele vem com uma proposta de liberar, de forma muito ampla, as licenças ambientais. E isso, para a gente, no nosso entendimento, ela fere, inclusive, né, vários pontos desse projeto fere a Constituição.
Então, para nós, a gente tem que fazer uma luta contra esse projeto de lei, no sentido de buscar uma alternativa a esse projeto que foi aprovado no Senado, né. Então a gente está fazendo várias conversas, organizações, com as organizações sociais, com as centrais sindicais também, a gente vai estar buscando um debate, uma discussão sobre esse projeto de lei, porque no nosso entendimento a gente precisa, não tem como, né, o Brasil hoje que está sediando, tem um compromisso e uma responsabilidade com as questões ambientais, não pode aprovar um projeto desse que libera, dá uma liberação geral às licenças ambientais sem aquela comprovação de que os projetos que vão ser implementados nos locais não vão ter dano de fato ambiental. Na prática, só para a gente poder entender, se esse projeto for aprovado, o que pode acontecer? A gente consegue dar um exemplo? O mais básico é isso, né, eu posso fazer um projeto de lei e eu autodeclarar que aquilo não vai ter impacto ambiental, e só aquilo está válido para eu obter a licença Eu ambiental, posso, então por não exemplo, destruir a Mata Atlântica aqui, dizendo que que eu não vou impactar. que nenhuma árvore vai ser derrubada. É uma autodeclaração, tem essa inclusive liberação, né, no projeto de lei, que tem a autodeclaração, que os projetos que serão implementados podem dizer que não vão impactar o meio ambiente, e só com isso já tem a sua liberação, da licença ambiental. Então, nesse sentido, a gente entende que é danoso para o meio ambiente e a gente precisa fazer, mudanças nessa proposta desse projeto, procurar um projeto alternativo. A gente vai avançar nessa discussão com os parlamentares também, que a gente tem contato, que a gente, dialoga, no sentido da gente fazer uma grande mobilização para que esse projeto ele não seja, efetivado. Eu não posso deixar de te perguntar, isso foi aprovado no Senado, apesar da pergunta ser óbvia, né, enfim, eu não posso deixar não posso deixar passar o registro aqui. Esse PL, ele veio por interesse de quem e atende aos interesses de quem exatamente? Na verdade, ele foi uma construção lá atrás, né, tanto que ele é de 2021, ele foi um debate que tinha outras propostas, tinha uma discussão de outras propostas, mas hoje, né, ele está atendendo muito ao agronegócio, né. Hoje ele atende da forma como ele está, na proposta que ele se apresenta, ele atende muito o agronegócio. Com desmatamento, com impacto ao meio ambiente, terminar com de passar boiada, mais ou menos? é mais ou menos por aí. Terminar de passar a boiada. Então ficou o recado dado aí. Rosalina, mais alguma coisa? Não, só agradecer pelo convite e me colocar à disposição também, foi muito boa a conversa, o diálogo, o debate, é importante a gente fazer, ampliar, né, esse debate, sempre as questões ambientais hoje estão né, é o debate do Está no centro momento, do debate, está no mas centro do permeia debate. todas as outras questões, o meio ambiente acho que é o fio condutor, né, que a gente tem que ser. Exatamente. Então é importante que a gente, tenha sempre esses espaços para que a gente possa dialogar e conversar com a classe trabalhadora e com toda a E sociedade. teremos sempre aqui, o podcast do Estúdio da CUT está aberto, enfim, não só está aberto, como está convocando mais vezes também para a gente poder voltar a conversar, não só sobre a COP30, mas sobre outras questões do meio ambiente também, que tem bastante tema para a gente falar. Rosalina, eu quero agradecer bastante a sua participação, a da Vera Pauloni, que falou com a gente aqui direto de Belém do Pará também. A gente volta a se falar então, tá bom? Ok, obrigada. Eu que agradeço e obrigado a você também que acompanhou o podcast Estúdio CUT até aqui. Até a próxima.